Bem-vindo a mais um episódio do Medicina e Afins, conversas com médicos que vivem a medicina e os afins. Eu sou Milena Teles. E eu sou André Xenofonte. E hoje o nosso bate-papo é com um professor e pesquisador cuja curiosidade ultrapassa os limites do presente. Vamos falar sobre bioarqueologia, que é uma área fascinante que conecta ciência, história e humanidade e mostra como que a medicina pode ter esse olhar no passado para compreender o futuro. Então, Manuel Odorico de Moraes é médico pesquisador da Universidade Federal do Ceará, referência nacional e internacional em farmacologia e, mais recentemente, apaixonado por bioarqueologia. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast Medicina e Afins. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite de vocês. Eu me sinto muito honrado em estar aqui, né? Porque não é todo dia que a gente é lembrado, né? Principalmente quando você está... Eu não me considero em fim de carreira, apesar dos meus 74 anos, eu ainda me considero em plena atividade. Mas, assim, a gente vai... Os ex-alunos vão deixando de lembrar de você, né? Mas, enfim, eu estou aqui à disposição de vocês. Maravilha. Professor, então conta pra gente. O senhor é bem conhecido com a sua trajetória na medicina, na farmacologia, na pesquisa científica. Como que surgiu esse primeiro contato, esse interesse pela bioarqueologia? Bem, não é só pela bioarqueologia, mas pela arqueologia em si, né? Quando eu estava fazendo meu doutorado na Universidade de Oxford, na Inglaterra, passei para ir para minha casa, eu passava em frente ao departamento de História, né, da universidade. E uma vez que eu passei lá, tinha um cartaz dizendo que eles iam começar um curso, né, de História para médicos, né? Aí eu fui me interessar, né? Porque Que ano era isso, professor? Foi 86. Em Oxford. 86, Eu cheguei em Oxford em 84, voltei em 89, mas foi em 86 exatamente. E, pois bem, aí ele abordava muitos aspectos da história da medicina, né? Era o departamento, na realidade, era de História da Medicina, né? Dentro do setor de História tinha um departamento de História da Medicina. E esse curso, você estudava a parte de História da Medicina, visitava vários museus, né? O Museu da Wellcome em Londres, que é muito interessante de História da Medicina. E uma das atividades que eles faziam era uma escavação arqueológica em um antigo hospital das cortes romanas perto de Londres, né? Tinha um antigo hospital e tinha um grupo de arqueólogos que estava fazendo essa escavação lá e ele levava a gente para acompanhar. Então você sentava lá e começava a fazer a escavação sob a orientação deles e tal. Todo sábado, né, você tinha duas sessões durante a semana e no sábado a gente ia para essa escavação, né? Então era muito interessante. Eu comecei a me interessar pela arqueologia. Quando eu voltei para o Brasil, obviamente muita coisa para fazer e tal, mas na época que eu estava lá, eu comecei, que a Inglaterra, a Europa inteira é um grande museu a céu aberto, né? Uhum. Então eu comecei a visitar os vários museus e tal, inclusive tem um museu de História Natural da Universidade de Oxford, tem muita coisa de arqueologia e paleontologia, né? E fui visitar vários museus e quando a gente ia para as cidades mais antigas, a gente sempre visitava os museus de antropologia, né? De Atenas, por exemplo, que é um museu espetacular. Pois bem, então o Louvre em Paris e o British Museum em Londres, e eu fui gostando da arqueologia, né? Quando eu voltei para o Brasil, parei assim um pouco e tal, e eu tenho um outro hobby, que é a pescaria, né? Então... Que é assunto para outro podcast, o próximo. Outro dia, muito assunto. Foram quantos anos na Inglaterra e depois voltou para o Brasil? Foram 5 anos na Inglaterra. E aí foi quando o senhor voltou já direto para a farmacologia? Para a farmacologia. Na realidade, eu fiz o meu doutorado em 4 anos e 1 ano eu fiquei mais 9 meses fazendo uma residência em oncologia clínica, porque a Beth estava terminando o doutorado dela, né? E eu tinha que esperar, não podia vir antes e tal. E eu fui fazendo. Eu trabalhei com resistência de metotrexate. Então, o meu orientador disse, olha, é bom você ver como é que os pacientes, o que você viu aqui no laboratório e tal, você vai ver clínica com os pacientes, né? Uhum. E aí eu fiquei 9 meses fazendo
essa parte aí. Mas o meu negócio é pesquisa, não é trabalhar diretamente com assistência, né? Então, mas enfim, quando eu voltei para cá, eu fui para aqui na década de 90, a gente pescava muito e tal nos açudes particulares, mas quando chegou a década de 2000, foi inaugurado o açude do Castanhão, né? E no açude do Castanhão, eu gosto muito de pescar, fui para lá, entendeu? Pescar e tal, a gente acabou tendo uma casinha lá para ir para as pescarias, né? E numa dessas atividades da pescaria, eu encontrei com um cidadão lá da cidade, que era vereador, né? O nome já é uma lenda, chama-se Matusalém. Matusalém, olha só, já tem uma conexão aí com a história. E aí o Matusalém disse, doutor, eu sei que o senhor gosta de novidade, entendeu? Então eu tenho uma novidade ali para lhe mostrar e eu queria que o senhor fosse comigo, né? Aí eu digo, como ele gosta muito, é muito mirabolante as coisas dele e tal, o pessoal não acredita muito, mas eu acredito em tudo que ele diz, né? Então tem que acreditar. Aí eu fui, depois vamos lá. Aí nós saímos, isso era depois do almoço, né, 2 horas da tarde, um sol quente, miserável. E aí nós saímos e fomos ao local onde ele disse. Ali o pessoal ele diz assim, aqui nesse local, eu já estive aqui e vi que tem umas pedras que eles chamam de pedra com escritas dos índios antigos, né? Aí eu fui lá. Quando cheguei lá, uma coisa espetacular. Chama-se Lagoa das Pedras Pintadas. Isso foi em 2008, né? Então, e eu fiquei assim deslumbrado com aquele negócio, né? Fiquei deslumbrado e comecei então a procurar ver o que tinha mais naquela região. E nós encontramos mais naquela mesma região, mais 6 sítios arqueológicos, né? Esse da Lagoa das Pedras Pintadas, logo depois ele foi registrado no IPHAN, mas os demais a gente foi que conseguiu registrar no IPHAN, né? Então já tem mais de 30 sítios. Qual é o município, professor, lá? Município de Alto Santo. Fica a 13 quilômetros da sede do município de Jaguaribara. Fica mais perto de Jaguaribara do que da sede do município de Alto Santo, né? Tá. Mas fica perto de Jaguaribara, né? E aí eu voltei lá já várias vezes, já levei arqueólogos e tudo. E numa dessas conversas, das minhas visitas lá a São Raimundo Nonato, na Serra da Capivara, conversei com a doutora Niede Guidon, e eu mostrei para ela, ficou muito entusiasmada e tal. Disse, olha, vocês precisam fazer uma escavação arqueológica nesse local e tudo. E então a gente começou a visitar outros locais na região, entendeu? Outros locais que tinham características semelhantes, mas porque geralmente essas escritas, né, que tem essas escritas rupestres ou pinturas rupestres, né, elas são de 2 tipos. Ou elas são pinturas ou gravuras. Gravura é quando você risca na pedra, né? Tá. E a pintura é quando você pinta a pedra, né? E lá nessa região, como não tem óxido de ferro, que é a matéria-prima para a pintura, então eles faziam gravação, riscavam a pedra. É muito interessante. E aí, ele disse, mas o senhor gostou disso aqui? Eu disse, rapaz, eu adorei isso aqui, um negócio espetacular. Depois tem outros. E aí nós fomos olhar outros sítios, isso ao longo do tempo, né? E eu comecei a gostar, e comecei a visitar outras regiões, né? E fui aqui lá no Ceará, fui a Solonópolis, entendeu? Que tem muita coisa interessante também em Solonópolis, que eram sítios arqueológicos que ainda não estavam registrados no IPHAN, que nós que registramos. Visitamos depois Tauá, né? Tauá tem também os sítios de pintura maravilhosos, né? Então, assim, aí fomos visitando vários municípios. Lá na região tem Iracema, né? A região de Iracema, que é a terra do Luiz Porto, né? Doutor Luiz Porto. E aí tem, inclusive por causa disso eu me tornei cidadão iracemense, né? Porque divulguei o município e tal. E isso acontecia nas horas que o senhor não estava fazendo pesquisa? Foi exatamente, de 2018... era nos fins de semana, né? Nos fins de semana. E aí eu passei a visitar também outros estados, né? Aí eu fui para o Piauí, fui à Serra da Capivara, já fui 2 vezes lá, a Serra da Capivara, tem outros sítios no Piauí, tem um local lá chamado Castelo do Piauí, que tem os sítios arqueológicos monumentais, né? E assim, vários locais lá do Piauí, a gente já visitou vários municípios, e depois fui para o Rio Grande do Norte, né? Que também tem vários sítios arqueológicos interessantes, né? Fui para Pernambuco e Paraíba, né?
Puxa vida, Então, já deu uma rodada. já. A coisa Já. tomou vulto, Eu né? já visitei mais de 300 sítios arqueológicos nesses De 5 18 estados, para né? cá. De 2018 para cá, mais intensamente. Não, 2008 para cá. 2008, desculpa. Então foi Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Ceará e Piauí, né? São cinco estados que a gente já visitou esses sítios arqueológicos. Bom, aí com isso, né, a gente começou a se aproximar dos arqueólogos, né? Então, uma vez surgiu um projeto, né, que eu estava coordenando para estudar as doenças raras, né, das quais você também faz parte, né, Milena? Sim, sim. E aí veio a ideia da gente, então, colocar nessas... Por exemplo, qual é a origem das doenças raras? Todo mundo sabe que são doenças genéticas, tá certo? Mas essas doenças genéticas, elas podem aparecer espontaneamente, né? E se tornam cânceres familiares, ou podem, então, ser transmitidas de geração para geração, né? Então, geralmente, essas doenças genéticas são atribuídas à consanguinidade, a nossa descendência, né, da consanguinidade dos judeus da Península Ibérica, que vieram para o Brasil como cristãos novos e tal, essa coisa toda. E aí eu disse, não, mas nós somos uma mistura de caucasianos europeus, tá certo? Nós somos uma mistura de negros africanos, né? E índios sul-americanos, os ameríndios, né? Então, em 2006, a gente fez um trabalho, inclusive com a Raquel Montenegro, que ela estava nessa época em Belém, e vendo qual era o percentual, né? Essa pesquisa foi encabeçada pelo Sérgio Pena, lá de Minas Gerais, para ver o percentual que tinha de genes de negros, de índios e de caucasianos, né, nas populações. Da etnia, né? A proporção. E aí a gente viu que nós tínhamos em torno de 30%. Então veio a pergunta, se nós temos 30% de genes de índios, não seria porque essas doenças nós não podíamos ter tido uma herança, né, da consanguinidade, que era muito maior entre as tribos indígenas do que entre os judeus, né? Então, a consanguinidade grande. Então, pode ser que a nossa herança aqui tenha alguma relação com isso. Então, veio a ideia da gente estudar os marcadores dessas doenças raras também nessas populações, né? Aí, então, veio a ideia da gente criar a bioarqueologia translacional, né? E aí, na época que eu coloquei isso na pós-graduação, acho que você não fazia parte ainda da pós-graduação, da medicina translacional, e eu vi o pessoal olhando assim com desconfiança, tá certo? Então, depois alguns comentários pelos corredores, rapaz, será que o Odorico está com Alzheimer precoce? Fazer uma coisa dessa, isso é muito, até ouvi ele usando o termo, deslizar na maionese, alguma coisa assim, entendeu? Quer dizer, está elocubrando muito e tal. Bom, Eu acho que isso é até um ponto para a gente esclarecer, porque eu acho que quem está ouvindo a gente, todo mundo conhece arqueologia, né? A gente fala lá, assistiu filme e tudo, mas bioarqueologia, para mim, também era um conceito novo, né? Então, explica melhor aí o que significa esse conceito da bioarqueologia. Não, a bioarqueologia já existe já há muito tempo, onde eles estudam, por exemplo, as características das populações, entendeu? Ancestrais, né? Não só, principalmente das populações que deram origem ao ser humano, né? Então vem sendo estudado isso aí e tal. Mas a arqueogenética, que é isso que a gente está estudando, né? Veio exatamente com essa ideia. Aí, complementando aquilo que eu comecei a falar, quando foi 3 meses depois de eu ter criado essa linha de pesquisa na nossa pós-graduação, um cidadão chamado Svante Pabo, né, que era um sueco que estava trabalhando na Alemanha, ele ganha o prêmio Nobel por estudar exatamente, né, o DNA antigo, né, e ele fez o sequenciamento de todo o DNA antigo na linhagem dos Neandertais, né? E isso, de repente, eu passei, então, né, de doido para visionário. Né? Quer dizer, mudou de categoria. O Odorico é o visionário. O cara viu esse negócio para a gente estudar isso aí, essas doenças e tal. Simultaneamente a isso, né, aparece para a gente um cara que eu identifiquei, que é um outro arqueólogo. A gente tem 4 arqueólogos trabalhando conosco e 2 paleontólogos. E aí esse arqueólogo que apareceu era um cara especialista também em bioinformática, né? Eu digo, pronto,
Então, vou trazer esse cara para cá. Botei o cara como professor visitante nosso, né, que ele está lá até hoje. E esse cara, ele tem uma excelente formação em biologia, arqueologia e biologia molecular, né? Mestrado é formado em biologia, tem mestrado em arqueologia e doutorado em biologia molecular. Então, completou o que eu queria. Combinação perfeita, né? Completou o que eu queria, né? Maravilha. Porque eu tinha as ideias, mas não tinha. Eu não sou arqueólogo, não posso fazer escavação nem nada. Mas aí eu comecei a entrar em contato com 2 arqueólogos interessantes, que são o professor Juvandir e o professor Valdeci, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, que deram esse suporte para a gente. E começaram a enviar arqueólogos para trabalhar conosco. Pessoas assim, de uma formação excelente, né? E a primeira... Bom, aí voltando para cá, para a bioarqueologia. Então, a bioarqueologia já existe há algum tempo, né? O que a gente criou não foi também a arqueogenética, né? Porque a arqueogenética já é conhecida, mas principalmente a arqueogenética das populações, né? O que os arqueólogos querem saber? A origem das populações, de onde é que veio a população brasileira, de onde é que veio a população americana, entendeu? Que é a civilização que eles chamam de Clovis, lá nos Estados Unidos. Então, de onde é que vieram, veio através do Estreito de Bering. Aí tem a Nied Guidon tem uma hipótese de que eles vieram através do Atlântico, no tempo que o oceano era 100 metros mais baixo, tinham várias ilhas, eles vieram por ali, ou vieram do Pacífico, entendeu? Aquela teoria do Kon-Tiki, né? Exatamente, eles vieram da Austrália, Nova Zelândia, aquela região ali. Pois bem, e aí a gente começou a ver o seguinte: bom, esse pessoal está interessado da arqueogenética em estudar dinâmica das populações, nós estamos interessados em estudar as doenças, né? Então, qual foi o nosso diferencial? Foi estudar doenças nessas populações pretéritas, né? Então, isso é bem original. Tinha algum original. Trabalho aqui no Brasil? Não. O Brasil, a primeira extração de DNA, entendeu? Não de material brasileiro, porque o André Strauss, que é da Universidade da USP, ele leva o material para extrair na Alemanha, né? Onde ele tem contato com o pessoal. Mas a primeira extração de DNA antigo, nossa, foi feita pelo Alisson, né? O Alisson Alain, que é essa pessoa que eu falei, que tem essa excelente formação. E ele foi que fez a primeira extração no Brasil, entendeu? Nós estamos lá com DNA antigo, que é retirado dos dentes dessas escavações. Nós fizemos 3 escavações na Paraíba, né, com o professor Juvandir, que é o arqueólogo que coordena essas escavações. Vamos fazer uma agora próxima em Crateús, aqui no Ceará. Então, com esse material, a gente identificou o DNA antigo, né? Agora, o que nós vamos fazer? Nós estamos começando a ver, porque esse DNA antigo é muito fragmentado, né? Então, nós estamos começando a ver o que é possível de sequenciar e ver, usar os probes das doenças raras, né? Para ver o que tem. Simultaneamente a isso, já apareceu a Daniele, que tem vários também probes nas doenças psiquiátricas, né? Que também quer testar para ver se tem alguma coisa, né, de origem dessas populações, e o Ronald das doenças hematológicas, né? Então tem o pessoal da endócrino, da neuro, né? Da hemato, né? E da psiquiatria, né? E a fonte do material tem sido só esses dentes escavados. Os dentes das populações escavadas. A gente tem muito material lá, mas o principal fonte de DNA é o dente, entendeu? A gente fica guardadinho ali, né? E tem também esse material petroso aqui, que tira dessa região aqui, que também tem alguma coisa... Da têmpora. Da têmpora, mas... A datação desse material. Sim, foi feita a datação. Porque para a gente só interessa se foi antes da miscigenação, né? Porque quando os portugueses chegaram no Brasil, eles pegaram todas as índias que podiam, né? Tinha um cara que era um degradado desse que ficou em São Paulo, e ele tinha 30 esposas. Então, você imagina... O material genético espalhou bastante. Espalhou, né? Mas a gente queria antes da descoberta do Brasil. Então, esse material que a gente escavou na Paraíba... Tem que ser de 1500 para trás, né? Um tem 573 anos, né? Outro tem 745 e outro tem 1243 anos. Né? E aonde que é feita essa datação? Quem que Nos faz? Estados Unidos. Nos Estados Unidos. É feito lá em Washington. Tem um pessoal lá, uma empresa que faz isso, né? A gente vai tentar montar isso lá no NPDM, mas por enquanto a gente tem muita coisa para ser resolvida, né? Então a gente está com esse material, o Alisson está escrevendo o trabalho, né, sobre essa extração desse material,
E eu acho que a segunda fase do trabalho, que para mim é que vai ser a mais empolgante, vai ser exatamente ver se tem marcadores, né, de doenças raras nessas populações. Então, por enquanto, essa é a primeira fase. E conta pra gente quando foi que inaugurou o laboratório de bio e arqueologia lá no NPDM. Pois é, a gente é interessante porque essa história da bioarqueologia já criou várias ramificações, né? Nós criamos em 2023 esse laboratório, né? Logo depois que a gente criou a linha de pesquisa, né? Eu, nessa época, ainda estava... O Nobel foi 2022, né? 2022, né? Foi 2022. Aí, nessa época aí, a gente ainda já tinha um pouco mais de credibilidade, já tinha saído da fase de louco para visionário. Mudou de categoria, né? Mudei de categoria e as pessoas começaram a acreditar mais, né? Então, a gente começou a montar esse laboratório, né? E em 2023, e hoje nós temos trabalhando conosco lá 4 arqueólogos, né? 3 fazendo doutorado e 1 fazendo mestrado, né? Aliás, desculpa, os 4 estão fazendo doutorado. E todos linhas de pesquisa dentro da bioarqueologia translacional, né? Com essa coisa, a gente conseguiu, então, com esses arqueólogos, conseguiu que o nosso NPDM, que não existia aqui no Ceará nenhuma reserva técnica que fosse pública, né? Que fosse instituição pública, todas eram instituições privadas. E a gente, então, conseguiu certificar uma região, uma área no NPDM para servir de reserva técnica, para receber o material que os arqueólogos faziam a coleta. Porque eles não podem guardar em casa, tem que ficar num local específico onde possa ser inspecionado. E a gente conseguiu certificar isso aí, quer dizer, conseguiu isso aí em 6 meses, foi assim um recorde que até hoje o pessoal não entende como é que a gente conseguiu tão cedo. Não é porque eu tenho esse prestígio todo, não. É porque a gente conseguiu, porque não tinha instituição pública que tivesse, né? E os arqueólogos que trabalham conosco são muito ativos, né? Então eles ficaram junto ao IPHAN para conseguir. O pessoal do IPHAN também deu um apoio muito bom para a gente, né? Que o pessoal que está trabalhando conjuntamente com a gente. E aí a gente criou essa reserva técnica. Com essa reserva técnica começaram a aparecer materiais que eram encontrados pelos arqueólogos e eram guardados lá. Então veio a ideia da gente criar, né, um museu itinerante de arqueologia e paleontologia. Então surgiu na verdade, dessa proatividade e Exatamente. até de excesso de material para pesquisa. E das coleções, né? Que eu tinha algumas coleções e com isso a gente divulgou o museu e foi recebendo doações das pessoas, tá entendendo? Olha só, quem são as pessoas? Arqueólogos que fizeram doações, pessoas que tinham coleções particulares em casa começaram a fazer doações, entendeu? Não é da arqueologia, mas seria do ramo da paleontologia, né? A gente estava comentando antes aqui como tem um monte de fósseis, né? Lá no sul do Ceará. E eu tenho família no Crato e eu lembro criança, tinha um monte de fóssil na casa do meu tio e tudo. Era assim, era como as pedras que a gente arruma lá no Crato e tudo. Botava fóssil para servir de segurar calço porta. de porta. Calço de porta. Calço de porta. Isso. É. Quer dizer, peças que eram para estar em museus, em laboratórios e tudo. Por exemplo, tinha eu estava em... A primeira peça dessas que eu coletei, eu gostava muito de caçar com meu pai. Eu tinha mais ou menos uns 13 para 14 anos e a gente estava caçando, né? Minha primeira espingarda eu ganhei com 12 anos. Minha mãe quase morre, né? Mas meu pai, não, que confiava e tal. E aí nós saímos para caçar, nós dois. Estávamos em Quixadá, caçando e andando na beira de um rio, né? No leito seco de um rio. E eu, menino, você gosta de chutar pedra, né? E eu comecei a chutar umas pedras e tal, as pedrinhas interessantes. Encontrei uma, né, com formato diferente. Eu disse, papai, encontrei essa daqui que é interessante e tal. Esse menino, isso aqui é um machado de índio, né? E eu guardei esse machadinho até hoje que está lá no museu. Entendeu? Olha só. Que coisa interessante. Então, e aí esse museu tem quantas peças, professor? Tem muitas peças. Todas elas estão catalogadas, são peças que tem um livro de tombo, entendeu? Com todos os números das peças e tal, e tudo registrado no IPHAN ou um órgão de mineração, que os fósseis não são no IPHAN, são nesse órgão, que era um órgão que eu não esqueci o nome agora, é a Agência Nacional de Mineração, alguma coisa assim. E aí eles a gente está tudo selecionado, tudo registrado, tudo catalogado, tudo
legalizado, E né? conta pra gente a experiência aí. Quem que visita esse museu? Onde ele já foi? Como é que... Pronto. O senhor vai em todas as viagens? Porque só Vou. para vocês que estão ouvindo aqui, a gente estava essa semana lá no NPDM, eu fui fazer uma disciplina lá que eu estou coordenando da endócrino, e de repente tem uma invasão, assim, de umas 60, 70 crianças, mais ou menos aí de 7 Foram 300 crianças que foram você lá. vê, as que eu vi de Nossa. bloco. 300 crianças no NPDM vendo o museu e absolutamente encantadas. Então foi uma Então tá sensação... exposto, não é que ela tá dentro de caixinha. Não, ele sai, não, ele tá. é Ele itinerante. tá dentro de caixinha, mas assim, a gente vai para os cantos. Quando vai a uma escola visitar um museu no NPDM, a gente monta o museu Faz no uma- NPDM. Tá. faz uma Mas montagem. eles saem para cidades diferentes para expor isso em locais diferentes. É itinerante mesmo. É, O objetivo itinerante. é você levar para as escolas. Entendi. Não é tem um prédio só e Não, as não. peças ali, Não. você Mas tem então, que rodar. conta pra gente como que é isso aí. que o E senhor vai- aí, o que a gente já visitou foram 17 municípios, entendeu? Olha Do só. Ceará. Em 2 anos, um ano e meio? Não, um ano, foi em deu um maio ano. desse ano que a gente começou. Que Maio? legalizou, foi. Senhor Jesus. Legalizou agora em maio, que estava tudo legalizado, né? Aí nós temos o curador do museu, que é o Silvio Teixeira, né? Esse Silvio Teixeira é uma pessoa assim extraordinária, que ele é um autodidata, né? Tá fazendo doutorado agora também na bioarqueologia translacional. E o negócio dele também é megafauna, né? São animais da megafauna. E a megafauna, para quem não está familiarizado, são os animais da Era do Gelo, daquele desenho animado da Era do Gelo. Topeira gigante, né? Tigre Tatu dente de gigante. sabre, entendeu? Preguiça gigante, Olha esses só. bichos aí. Mega fauna. E aqui no Ceará tem vários locais com megafauna, entendeu? Principalmente Itapipoca e Itauá, né? Que a gente encontra as tocas deles, né? Eles geralmente é o seguinte, são tanques, né? Que são os tanques naturais que tem nas rochas. Esses tanques, eles acumulam água durante o inverno, os animais iam para lá beber água, caíam ali dentro no rio. Pronto. Aí ficavam. Aí outra camada de terra e tal, essas coisas foram soterrando, né? Então a gente foi lá e eles escavaram, naquela época do que teve aquela estiagem grande, eles tiraram para poder reservar água, para poder acumular água ali dentro, servir de uma cisterna. E esse material ficou num monte lá, entendeu? De areia, e a gente ficava procurando um monte de areia, os ossos, a gente encontrava osso de preguiça, outro de as carapaças de tatu gigante, né? E osso de preguiça gigante, né? E a mesma coisa aconteceu em Itauá, também quando eu visitei os sítios arqueológicos lá, num local que eu fui, tinha também um desses tanques, né? Lá em Itauá eles chamam caldeirões, né? E deve existir muitos outros pelo Ceará. Mas Itapipoca, e já foram estudados vários, e o Silvio é oriundo desse negócio. Eu fui visitar lá, encontrei o Silvio, e aí eu chamei o Silvio para fazer mestrado com a gente, né? E ele veio fazer mestrado e está agora fazendo o doutorado dele. E ele inventou agora de querer também estudar as proteínas desses ossos, né? Tem muita relação, ainda não encontrei nenhuma relação com as doenças em seres humanos, mas vamos encontrar. É só uma questão de tempo, né? Só uma questão professor? de tempo. Porque a megafauna, eles tinham muitos parasitas, né? Vírus e tal. Não sei se algum RNA de vírus foi incorporado, o DNA de vírus foi incorporado também no genoma da megafauna. Mas também não interessa muito para a gente. O que interessa agora é que nós vamos tirar desse genoma, desses ossos, né? Vamos tirar proteínas, né? E coincidentemente, você vê como as coisas são interessantes. Eu fui conversar com a pessoa que era responsável, né, pelo nosso espectro de massa de proteína, que é a Laís, né? E conversando, Laís, você topa e tal. Professor, o senhor não sabe que essa pessoa... Tem uma pessoa hoje aqui no NPDM que está visitando a gente, que também extrai proteína de megafauna, entendeu? E já tem a técnica de extração do mastodonte, né? Ele já extraiu proteína de osso petrificado de mastodonte, né? Então, aí você acha que é possível? Eu disse, não, acho que é possível. Então, pronto, é outra linha que a gente vai começar a trabalhar, né? E assim, eu acho que a gente está... o pessoal disse, você deixou de trabalhar com
oncologia experimental, isso não, continuo trabalhando. Eu ia perguntar a porcentagem. Era essa a minha pergunta que estava Pois aqui. mas hoje... Quanto tempo está dedicado? Porque a pesquisa, assim, ela começou como hobby de fim de semana, agora ela é um laboratório de pesquisa, bioarqueologia translacional. Se a gente colocar aí, ó, tem um museu, arqueologia, tem ainda, que a gente nem comentou aqui, que também foi disruptivo, a pele da tilápia. O quanto que ainda sobrou para oncologia experimental, professor? Não, ainda tem sobrado. Porque, Ou então, como o seu dia dura 25 horas, né? Porque... ainda tem os outros hobbies, né? Ainda tem os outros hobbies, é verdade. Mas assim, eu estou dando muita ênfase agora à bioarqueologia translacional, porque eu acredito, e tem muita gente, né, que está dependendo disso, do sucesso disso, para poder ingressar nessa linha. E a oncologia experimental já é uma linha bem consolidada, tá entendendo? Tem a professora Cláudia, que hoje tá coordenando o laboratório e tal, entendeu? Então, eu estou dando mais ênfase a essa parte, porque, sem obviamente, deixar de lado a oncologia experimental, porque eu acredito que a gente vai abrir novas perspectivas, tá entendendo? Perfeito. Novas perspectivas. Então, assim, tem esses arqueólogos, você tem 4 arqueólogos na pós-graduação e 3 professores arqueólogos, né? E aí, com essa história toda, isso culminou com a ideia de criar o curso de arqueologia na UFC, né? Olha só, e como que tá isso, professor? graduação. Graduação em arqueologia. Nossa. E aí... Olha só, e você achava que gostava de inventar moda, né? É. Eu quero saber você, depois dos 70, se vai continuar com Vamos essa vamos fibra. seguir, né? Vamos acompanhar. Então, aí a gente conversou com esse reitor, né? Quando ele estava fazendo a campanha dele e tal, ele esteve lá nos visitando, né? Aí disse, rapaz, você tem alguma ideia que você queria dar para a administração? Eu disse, tem. Eu queria criar um curso de arqueologia na UFC. Arqueologia? O que você tem a ver com arqueologia? Aí eu expliquei para ele, né? Aí ele disse, e vamos colocar esse curso de arqueologia aqui no NPDM? Ele disse, não, aqui não, porque aqui é pesquisa. É pesquisa, tá certo? Ciência básica. Então, a gente não tem, nem tem estrutura para receber estudante de graduação. E aí, ele disse, nós vamos colocar onde? Né? Aí eu digo, isso aí é uma coisa que você tem que ver como reitor, quando você for eleito e tal, para ver. E quando ele foi eleito, né, a primeira cobrança dele, curso. Né? E aí tal, como é que vai fazer? Não tem arqueólogo na universidade e tal. Isso eu tenho uma pessoa que é arqueóloga, que fez concurso para a Universidade Federal Rural de Pernambuco. E ela está querendo vir trabalhar aqui no NPDM para criar esse curso. Né? E então ele disse, pois vamos ver se a gente então consegue absorver. Eu arranjar a vaga e consegue absorver. Então essa pessoa veio, é a professora Verônica, que está organizando. Né? Esse ano, já, esse 2025. Ano. Já nós vamos ter esse ano, segundo o último diálogo que eu tive com ele na semana passada, ele prometeu que para este Enem já ia abrir 25 vagas para arqueologia. Né? Olha só, agora de 26 De para 2026. Começar já em 2026. Puxa Primeira vida. E aí turma. onde vai ser no final? Sim, vai ser no Perto do departamento Castanhão, de ali? geologia. Vai ser no departamento de geologia. Geologia, faz todo sentido. Eles vão abrir vaga para arqueólogos, obviamente, né? Vai ser no departamento de geologia. E, porque tinha que ser ligado ao centro de ciências, né? E eu acho que o local o pessoal da biologia. Eu sempre achei que deveria ser junto com a biologia, mas o pessoal da biologia foi muito resistente e tal, não quis. Mas a geologia recebeu de bom grado, né? Que bom. A gente tem curso de paleontologia? aqui? Não existe. Não existe. Porque paleontologia é mais assim, seria mais uma pós-graduação, tá certo? Já a arqueologia, porque existe hoje no Brasil a obrigatoriedade de tudo que você vai fazer de ter um parecer de um arqueólogo. Você vai movimentar areia aqui, entendeu? Você tem que ter um arqueólogo para dizer assim, não, isso aqui você pode fazer porque não tem sítio arqueológico aqui, né? E quando vai fazer, por exemplo, eles estão fazendo essa ferrovia transnordestina, né? Então tem os arqueólogos que vão lá e tal, já encontraram vários sítios arqueológicos ao longo da terraplanagem que eles estão fazendo para a implantação dessa estrada. Muda né? a rota. Muda. Não. Ou o que você ele faz estuda. é coletar o material, entendeu? Coleta e manda para a reserva técnica, né? Então, com isso aí você tem um material que a gente utiliza no museu itinerante, né? Puxa Então, o vida. museu itinerante é muito interessante. E aí, conta aí alguma história interessante de interação com crianças. Eu vou falar que quando eu estava passando, essa semana que estava lá com aquela confusão, a gente passa muitas vezes de jaleco, né, de avental, com crachá.
E aí, uma das crianças falou: tia, eu não quero vacina, tia, eu não quero, porque era pra fazer fila e tinha um monte de gente de branco. Eu falei: tia, eu não quero vacina. Aí ela falou: aqui não é vacina, aqui é pesquisa científica. A gente vai ver um museu muito especial. Eu achei muito bacana. É muito interessante, porque quando a gente vai para esses municípios do interior, né, que foram 17 até agora. Então, em 5 meses, tá, gente? Eu fiz a conta 5 aqui. meses, 5 meses de museu itinerante, 17 cidades. 17 e 5 escolas em ritmo, hein? Fortaleza, né? 5 escolas em Fortaleza, né? Uau. Quarta-feira próxima a gente vai para outra escola e na quinta a gente viaja para outro município do interior que é Varjota, né? Que é longe, Varjota é longe. Varjota fica perto de Sobral. É um chãozinho bom. E o museu já tem mídia social? Tem de Tem divulgação? o Tem, Instagram, não tem? ele está Tem sendo um criado no Instagram. Instagram, né? Tá. Vê aí se já foram colocados os vídeos. Como é que é o nome? MIPA, MIPA, que é Museu Itinerante Itinerante. Paleontologia e Arqueologia. Joia. Vou já checar aqui já. E o financiamento disso aí? Pronto. Aí, Para manutenção, porque a doação inicial das Sim, coisas, tudo. ganhar as peças, tudo mas, bem, por né? exemplo, manutenção. Você vai para o interior, a gente diz para as prefeituras, olha, a gente quer hospedagem e alimentação, né? Então, nós temos um transporte no NPDM, né? Esse material das caixas, né? A gente contou com a Biotec, é uma empresa que faz o gerenciamento do nosso biotério, né? Então, eles patrocinaram inicialmente essas caixas, né? Que são caixas bem Específicas, São né? especiais específicas, para não danificar. para não danificar o material. E aí a gente vai conseguindo, fiz um projeto para o CNPq, né, para visitar feiras de ciências e tal, esse negócio todo, levar esse material para a feira de ciências. A gente recebeu um financiamento pequeno, mas que deu para iniciar. Né? Então, quando a gente vai para esses locais, a gente dá uma ajuda de custo para os estudantes que vão conosco, geralmente são 4 estudantes, né? Aí tem um motorista e a gente leva um cinegrafista para documentar tudo. Olha Entendeu? só, tem Tá sim, tudo- viu, professor? Tem, né? Tem mipa.npdm.ufc. Já tem, Tá? já, É o já foi arroba colocado. aqui. É o arroba aqui do Museu Itinerante, para quem quiser conhecer mais aí desse projeto de extensão bacana. Já Muito foram legal. colocados aí os vídeos aí? Já tem vídeo aqui. Exatamente, Então, são Muito das últimas legal. visitas. Já isso vou aí. dar dica para a escola da minha filha, né? Então, eu tava Qual é a pensando a escola da sua mesma filha? coisa. Santa Cecília. Pois pode contactar a gente agenda, vai lá, ou então eles, se preferirem visitar no NPDM, entendeu? Porque geralmente, por exemplo, 300 crianças para você movimentar e tal, mas a gente pode ir no local e apresentar Montar. no local. Né? Que legal. Muito bacana. Que legal. Nosso quadro. Vamos para o quadro. Pois vamos lá. Então, professor, a gente queria assim que você desse algumas dicas. Pode ser 3 ideias, 3 livros, né? Alguma coisa que fosse atitudes assim que Foram marcantes, né? Eu acho que. isso que lhe marcaram nessa trajetória, alguma coisa que você queira recomendar e tudo. A gente sempre gosta de deixar alguma coisa prática, né, Isso para a nossa audiência. Bom, quando a gente criou o NPDM, né? O NPDM é o Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos. Completou agora 10 anos, nós temos 68 pesquisadores, entre os quais está a doutora Milena, que está aqui presente. Nós temos mais de 300 pessoas trabalhando lá, entre estudantes de iniciação científica, pós-graduação. São 9 departamentos, né, que tem representantes lá, 8 pós-graduações, entendeu? Então a gente tem bastante coisa nesse núcleo. E qual era o objetivo desse núcleo? Era trabalhar a interdisciplinaridade, né? E fazer a reunião das competências que você pudesse fazer, juntando as competências que existiam em cada local, para que pudesse a pesquisa translacional fluir com mais rapidez, né? Desde a parte química até a parte clínica, né? Bom, e com isso, né, a primeira coisa que a gente faz é o seguinte, a gente fazer perguntas o seguinte: o que é que tem hoje na minha cabeça, tá certo? Então, eu tenho que atravessar essas fronteiras do meu conhecimento e buscar novos conhecimentos, né? Então, essa é uma coisa importante. A segunda coisa é você acreditar nas outras pessoas, né? Você chegar e dizer assim, as outras pessoas emitiram opiniões e você absorver aquelas opiniões. Obviamente, algumas opiniões são... a gente filtra essas opiniões, tá certo? E fica com as melhores, né?
E a terceira coisa é você ter a humildade, entendeu? Para saber que não sabe nada, né? E aprender com as outras pessoas. Essa já é antiga, Essa né? é Só sei que nada sei. Pois Então, é, repete mas as três, professor. A primeira é a multidisciplinaridade. entender que a gente precisa Precisa trabalhar trabalhar em em grupo. Não grupo. dá para você ser o médico pesquisador. Você tem que ter o médico, tem que ter o químico, o arqueólogo, o biologia, todo mundo. Todo, né? Quer dizer, Eu estenderia até assim, a gente está falando aqui de pesquisa, né? Mas em várias áreas, eu acho que a gente tem um problema na medicina aqui no Brasil das pessoas serem muito isoladas, o meu consultório, a minha Perfeito. clínica, Não, ninguém faz o né? NPDM do tamanho que é, do jeito que é, sozinho. Então, Sozinho. multidisciplinaridade. multidisciplinaridade. A segunda é acreditar No na potencial competência das e no pessoas. potencial das pessoas. E delegar para elas. E delegar. Perfeito. Tá certo? Você Não dá para delegar. fazer sozinho, Porque, nem por exemplo, centralizar, né? Porque, por exemplo, se eu tivesse sozinho, eu jamais chegaria no DNA antigo. Né? Perfeito. Eu cheguei porque eu acreditei numa pessoa chamada Alisson Alan, né? E outras pessoas que trabalham com ele, né? Como o Sebastian, o Silvio, entendeu? A Beatriz, entendeu? Tem o Lucas, a Tamires, entendeu? São várias pessoas que trabalham juntos, né? E a gente tem que acreditar nessas pessoas, né? Perfeito. E aí... A última é ter humildade, né? E a última é você ter humildade para poder aceitar que essas pessoas, que as ideias dessas pessoas sejam aceitas, né? Por exemplo, eu estava muito resistente conversando com o Silvio é um sonhador, sabe? Entendeu? É uma pessoa assim, é diferente, o Silvio é diferente, né? O Silvio é diferente, ele é um autodidata, né? E ele chegou para mim e disse, professor, eu gosto muito da bioarqueologia e tal, eu vou fazer minha tese na bioarqueologia, mas eu queria que o senhor me desse a oportunidade de trabalhar com megafauna, né? Eu digo, que diabo é que tem a megafauna a ver com a doença em seres humanos? Eu tenho que ter algum link, Silvio. Aí ele disse, a gente vai ter um link quando estudar as proteínas, né? Aí eu digo, então vamos estudar essa proteína. E a gente, assim, a Thaís ficou muito entusiasmada, que é quem faz a parte de espectrometria de proteínas, né? E aí a gente está começando uma nova linha. Então eu acreditei que aquela história do Silvio poderia funcionar, tá certo? Então vamos ver se funciona. Como eu também acredito que a gente possa tirar algum proveito dessa história do DNA antigo nas doenças, né? Maravilha. E aí eu acho que isso serve muito como inspiração, né? Eu acho que Sim. para quem está escutando a gente aqui, se vocês imaginarem, assim, eu preciso agora colocar o meu conflito de interesse, além de estar hoje no NPDM, eu fui aluna de iniciação científica do professor Dorico, de um aluno dele de mestrado lá na época, Helder Félix, se você estiver ouvindo, gratidão. Eu e hoje o João, meu marido, na época, alunos da graduação. Então, daquela época, ele já era um professor que gostava de desafios, né? A gente não tem dúvida que ele continua, a gente ouviu aqui ele falar de inúmeras iniciativas absolutamente, podíamos dizer, fora da caixa, Totalmente. né? Totalmente Completamente fora da caixa para criar um laboratório de bioarqueologia, trabalhar com pessoas totalmente fora da medicina. Se fosse para a gente deixar e resumir em uma frase para quem está ouvindo, como é que o senhor resumiria aqui esse episódio, professor Dorico? É difícil a gente dizer assim, mas eu acho que o principal é você acreditar em você mesmo, nas suas ideias, tá certo? Transformar as suas ideias em realidade, tá certo? E transformar a sua pesquisa em bem social, né? O que eu sempre falo todo dia. A pesquisa é muito importante se a gente transforma essa pesquisa em bem social. Então tem coisas assim que a gente transformou a pesquisa em bem social. Vou dar 3 exemplos aqui, né? O primeiro deles foi os medicamentos genéricos, né? Então a gente acreditou que era possível fazer medicamentos genéricos e tal. A Beth tinha feito doutorado em farmacologia clínica. Chegamos, montamos uma unidade de medicamentos genéricos lá para fazer os estudos de bioequivalência. Implantamos medicamento genérico no Brasil. A primeira centena de medicamentos genéricos no Brasil foi feito, o estudo de bioequivalência, a validação desses medicamentos foi feito na unidade de farmacologia clínica. A segunda coisa foi um outro grande desafio, que foi a implantação do transplante de fígado no Hospital das Clínicas, tá certo? O professor Huygens, que chegou lá e tal, entendeu? E nós, acreditei também no Huygens, e nós fizemos o transplante experimental, que foi a base para o treinamento da equipe que montou o transplante de fígado no hospital, né? Nas clínicas da UFC. E a terceira coisa foi a pele da tilápia, né? Pele da tilápia, né? Que o Edmar também chegou em 2014, novembro de 2014, chegou falando, né? Paz, tem aqui um negócio que eu acho que funciona e tal, entendeu?
Aí, então, assim, eu acredito nas pessoas, né? Acredito nas pessoas. E agora a bioarqueologia. Então Agora foram a 4 bioarqueologia. grandes marcos. Então, se a gente puder falar aí dessa sua carreira dos genéricos, fígado, tilápia. E sem contar a oncologia experimental, né? Claro, que tá foi como tudo começou. Tudo começou, né? Maravilha, professor, muito obrigada. Foi incrível saber uma fatia da sua história inspiradora. Eu acho que ainda tem muita história, outros Não, episódios, os outros hobbies né? prometem. Tem ainda a pescaria, tem a carpintaria, tem a história do drone. Modelismo, drone. Então a gente tem deixa muita pro história. próximo. Vamos marcar A outros história dias. da lapidação de pedras também. Isso, é Porque o que é verdade. importante da lapidação não é só você pegar a pedra ali e tal e lapidar. É você ir na mina, no local, pegar aquela pedra, tá entendendo? Quer dizer, tirar aquela pedra bruta e transformar aquela pedra bruta numa joia, entendeu? Isso aqui é interessante. Cenas dos próximos capítulos, né? Bem, Já tem muita coisa pra gente conversar. Obrigada, então, até o próximo episódio.